Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Pai. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Aleluia, glórias a Deus. Do versículo 1, aleluia. Santo, santo é teu nome, Pai. Deus eterno e querido. Até o versículo de número 7, amém? Deus eterno e querido, todos encontraram, né? Diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo número 7. Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo judeu e orava a Deus constantemente. Versículo 3. Ele viu claramente em visão, cerca da 9h do dia, o anjo do Senhor entrando em sua casa e chamando-o. Cornélio, fixando os olhos nele e cheio de temor, perguntou-lhe: que há, Senhor? E o anjo lhe disse: tuas orações e tuas esmolas subiram até a presença de Deus, e ele se lembrou de ti. Agora, pois, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de certo Simão, curtidor, junto ao mar. Assim que se lhe retirou o anjo que lhe falara, Cornélio chamou 2 dos seus empregados, bem como um soldado piedoso, daqueles que estavam ao seu serviço. Explicou-lhe tudo e enviou a Jope. Amém? Glória a Deus. Poder se assentar glorificando o nome do Senhor. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, esse é um texto conhecido, né, sobre a família de Cornélio, onde a palavra do Senhor demonstra pela primeira vez o povo gentil tendo a glória, a honra de receber pela primeira vez a presença do Santo Espírito. Mas eu acho interessante esse texto, essa circunstância da obra de Deus na terra, porque Deus ele mostra aqui que sempre há algo para fazer sobre o crescimento, sobre o desenvolvimento da pessoa humana. Se nós olharmos no capítulo anterior, no capítulo número 9, nós vamos perceber 2 grandes obras que Simão Pedro fez. Ele ressuscitou, ele curou Enéas, e que estava de cama, né, paralítico, na cidade de Linda, e em Jope ressuscitou a Tabita. Ele fez 2 grandes milagres, uma cura e uma ressurreição. Se nós olharmos para a vida deste varão e olharmos o que aconteceu um pouco antes na sua vida, nós vemos que esse Pedro, o grande Pedro, né, o homem valente, demonstrou na sua valentia, nas suas atitudes, certo temor também, uma certa fragilidade, uma certa fraqueza, porque quando Jesus deixou claro que ia ser perseguido, ele logo se manifestou, falou: não, eu não, nunca vou te negar. E Jesus, né, o grande profeta, teve que esclarecer para ele uma grande verdade, que ele não poderia assumir naquele momento. Aí Jesus disse para ele: antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Irmãos, é tremendo a palavra do Senhor. O tema aqui que eu quero trazer à igreja nesta noite é sobre a tradição e a exatidão da palavra. Nós vivemos em tradição. A nossa própria vida, cada um de nós podemos entender como uma tradição. Cada um de nós vivemos uma tradição. Cada um de nós viemos de um pai, de uma mãe, de uma cultura a qual desenvolveu uma tradição. Não apenas uma tradição brasileira, do povo brasileiro, mas uma tradição de nossas próprias percepções, do desenvolvimento das nossas crenças, das nossas ideias, dos nossos objetivos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que a palavra do Senhor ela é perfeita. E ela sempre tem algo a mais para que ela possa fazer na minha e na tua vida. Sempre há algo mais.
Aleluia, glórias a Deus. Esse varão, por nome Cornélio, era gentil, mas ali, sendo um soldado, um capitão ali de Roma, ele recebeu a influência da tradição judaica. Ele recebeu uma influência ali, a qual ele não pôde negar. Ele observou, percebeu, ainda que aquele povo naquela época tinha um preconceito, os judeus tinham um preconceito com os gentios. E mesmo tendo esse preconceito com os gentios, com certeza esse homem conhecia, sabia dessa verdade, ele se deixou influenciar pela cultura judaica. Ele entendeu através do povo judeu que existia um Deus poderoso que era justo. Um Deus que não olhava tradição, não olhava descendência, mas olhava o homem justo e piedoso. Então aquele homem começou a fazer aquilo que achou por bem fazer, que era certo. Começou a fazer justiça, começou a dar esmola, começou ali a cuidar das pessoas que estavam mais próximas dele, com aquilo que ele tinha, que ele possuía. Mas não apenas isso, ele também recebeu o dom de orar, recebeu da parte de Deus a inspiração de se dobrar de joelho e orar continuamente ao Senhor. Possivelmente ele fazia essas coisas ao oculto, ao escondido, porque o povo, os judeus, não aceitava, não recebia. Possivelmente ele visitava lá o templo, né, dava a sua oferta na casa do Senhor, e os judeus olhavam para ele assim, né, que ele olha lá, é gentil, o que está fazendo aqui? Mas aquele homem não olhou para isso. E nós vemos na pessoa de Cornélio um homem dedicado ao bem, dedicado ao amor. Mas ainda existia algo que Deus tinha que fazer na vida daquele homem. Nós poderíamos dizer, é um homem perfeito, né? Eu acho interessante que quando o anjo se manifesta a Cornélio, o anjo lhe dá a ordem, vai a tal cidade de Jope, e manda chamar Simão Pedro. Eu fico me perguntando, sabe, esse anjo não poderia falar para ele o que ele precisava fazer? Que era aceitar a Cristo? O anjo poderia, era um anjo do Senhor. Ele poderia dar mensagem, mas eu acho interessante que não. O anjo fala assim, vai atrás do varão Simão Pedro. Sabe o que eu entendo, irmão, dessa palavra? O quanto nós que servimos ao Senhor somos importantes para Deus. E o quanto nós temos autoridade na presença do Senhor. Porque a ordem do anjo foi, vai atrás de Simão. Porque as tuas orações foram ouvidas e Deus tem algo para fazer. Lembrou de ti, tem algo para fazer por ti, por tua vida. Porque aquele homem, Cornélio, com toda aquela obra na presença de Deus, ele ainda não estava pronto. Ele precisava de algo. Ele precisava entender algo, receber algo da parte de Deus. Ele não tinha recebido. Muitas das vezes a gente na casa do Senhor, a gente chega até a pensar assim, é o bastante, tá bom. Muitas das vezes eu tive esse posicionamento. E a gente sofre, irmão. Porque o Senhor quer nos usar e a gente não deixa. E aí as coisas, sabe? Trava tudo e você fica assim, Senhor, o que é que está acontecendo? Mas o Senhor quer te usar e você não deixa. Por causa dos seus costumes, das suas tradições, dos seus medos, dos seus temores. Mas não foi o cara aqui de Cornélio. Cornélio foi corajoso. Ele tomou uma atitude, ele tomou uma decisão na vida dele, manteve, e o Senhor estava assistindo. Até no momento que ele mandou seu anjo. Por isso nós não podemos desistir, irmãos, de levar a palavra aí fora. A todo tempo. Esse dia eu estava falando para alguns irmãos aqui sobre o que Deus fez há um tempo atrás, semana passada na minha vida. Deus me revelou a vida de alguém antes que eu conhecesse alguém. Deus me mostrou em sonhos. Aí de repente eu me encontro com esse alguém, demora um pouco, eu percebo depois que esse alguém era que Deus tinha revelado. Para que Deus fez? Para que eu tivesse um certo posicionamento diante daquela pessoa. Olha para você ver o cuidado do Senhor para conosco. Mas Deus, Ele quer saber se nós estamos numa posição. Ele quer saber se nós acreditamos de fato na palavra do Senhor.
E o momento a qual Deus nos prova é realmente lá fora. É quando a gente está fora da liturgia da casa do Senhor. É o momento que o Senhor nos prova. Porque, amados, mesmo que nós, servos do Senhor, em silêncio, mesmo que nós estamos em silêncio, nós causamos um efeito aí fora. E esse efeito se chama-se choque cultural. Ou choque tradicional, como queira os irmãos entender. Nós provocamos um choque aí fora. Às vezes você tem um amigo, ele conversa com você todos os dias, está com você ali, uma amiga, tal, conversando, aquela coisa toda. Mas no momento que você, por algum motivo, toca na palavra, você vê a diferença nele. E ele fica meio assim com você. E se você não tocar na palavra e ele falar alguma coisa que tocar em você a respeito da palavra, você vai responder. Vai responder conforme o Espírito Santo de Deus. E isso vai causar um problema. Mas nós não podemos desistir, amados irmãos. Perdemos o amigo, perdemos quem quer que seja próximo da gente. Mas a gente não pode desistir de falar da palavra. Nós não podemos desistir daquilo ao qual o Senhor nos chamou. Cornélio ouve o Senhor, ouve o anjo e faz conforme o anjo lhe autorizou. Mandou alguém que estava mais próximo dele, alguém de confiança. Vai lá, traz esse varão para mim. Por outro lado está lá o grande Simão Pedro. De repente, só para cima da sua casa, em oração a Deus, com fome. Aí recebe uma visão, né? Na Bíblia aqui fala sobre que ele teve um êxtase, mas na verdade ele teve uma revelação. Em outros textos fala que é revelação, né? O Senhor se manifestou para ele e falou, mostrou para ele os céus, e dos céus desceu um grande tecido preso nas duas pontas, com carnes dentro, de tudo quanto era animal, né? Existia uma proibição na lei que não poderia se consumir nenhum tipo daquelas carnes. Tudo carnes proibidas aos judeus. Mas Simão Pedro, ele era cristão. Simão Pedro era um homem convertido, cheio do poder de Deus, ressuscitando até mortos. Mas veja, irmãos, ainda existia alguma coisa para que Deus pudesse fazer sobre a vida daquele irmão, sobre a vida daquele servo do Senhor. De um lado era Cornélio, apenas um gentil. Do outro lado era o grande homem de Deus, cheio da unção. Deus precisava fazer algo na vida daquele homem. E a voz vem e fala assim, toma, Pedro, come. Pedro, irmãos, reagiu àquela revelação. Não, Senhor, de maneira nenhuma. Nunca toquei nada impuro e imundo. Olha que coisa tremenda, irmãos, o trabalhar de Deus. Se nós formos pensar na pessoa de Pedro nesse momento da história, poderíamos dizer, esse homem está completo, esse homem não precisa mais nada. Mas precisava. Aquele homem, existia um resíduo da tradição passada que estava lá no coração dele, escondidinho. Mas Deus conhece todas as coisas. Deus fez naquela circunstância se revelar àquele homem o que ele precisava ainda mudar. Olha, um homem que ressuscitou mortos, hein? É tremendo, irmãos. Muitas das vezes nós nos convencemos que não precisamos mais de nada. Engano nosso, irmão. Sempre o Senhor quer edificar algo em nós. Mas nós estamos atentos à palavra. E atentos a nós mesmos, porque o Senhor, através do seu Santo Espírito, Ele costuma nos despir diante da nossa própria consciência. O Senhor costuma fazer isso. Então sempre nós entendemos por parte do Senhor, por revelação do Espírito Santo, antes mesmo que alguém use um profeta para nos exortar, para nos repreender, o próprio Jesus nos mostra o que nós precisamos mudar. O tempo inteiro. Aquele homem também precisava de uma mudança. Senhor, não toca imundo, nada imundo. E ele vai se desenvolvendo na história. Deus trabalhando ali naquela história daquelas duas personalidades. Um gentil e um judeu. Aleluias, glórias a Deus. E ali quando ele... Aí vem o próprio Espírito do Senhor e fala com ele, lá embaixo, lá tem uns homens atrás de você, não resista. Ouvi tudo que ele lhe disser, porque foi o que mandei. O Espírito Santo do Senhor já falou logo, que é para ele não ter resistência. Porque resistiu a visão do alto, a visão dos céus, para ele. Naquele grande momento, um homem cheio de poder de Deus. Agora o Espírito Santo fala diretamente com ele, vai lá e obedece. É para seguir aqueles homens lá.
E ele não fez caso. Obedeceu a palavra do Senhor. Foi até a casa de Cornélio. Cornélio, como um homem muito temente a Deus, um homem esperto, um homem inteligente, já preparou, né, os seus vizinhos ali para receber a grande palavra. Mas aquele homem gentil como qualquer outro, irmão, cheio de tradição, na hora que vê Simão Pedro, se prostra, se ajoelha diante do homem de Deus. Aquele homem que até demonstrou uma certa resistência a Deus, automaticamente já chama a atenção de Cornélio, mas já chama de uma maneira diferente, com certo amor, com certo cuidado. Ó, homem, não se prostra na minha frente não, que eu sou homem igual a você. Ó, ele já começou a entender o que Deus estava querendo. Ele não tinha entendido ainda, mas ele começou a entender. Ó, homem, não levanta porque eu sou homem igual a você. Eu sou conservo teu. Algumas traduções dizem assim, que ele fala assim, eu sou conservo teu. Não se prostre diante de mim não sou Deus. Cornélio automaticamente aprendeu a primeira lição como homem simples, como homem gentil. Jamais se prostrar diante de outro homem. Porque o servo do Senhor, a qual o anjo falou que era para ele buscar, falou, não faça isso. Aleluias, glórias a Deus. E ali a história vai se desenvolvendo. Cornélio conta para ele o que aconteceu e Pedro já começa a mostrar de novo a tradição. Ó, você bem sabe, Cornélio, que não é permitido os judeus estar na casa dos gentios. Olha aí, irmão, a tradição. Olha o orgulho. Insistindo em trabalhar na vida daquele homem. Irmãos, não é fácil. Tem coisa na nossa vida que a gente tem que pedir a misericórdia de Deus para o Senhor tirar. Mas sempre o Senhor quer nos edificar. Sempre o Senhor quer nos trazer a perfeição na sua presença. Pois em certo lugar a palavra do Senhor diz assim, basta o servo ser como o seu Senhor. Irmãos, essa palavra é para mim e para você. Você só não recebe se você não tiver fé. Basta o servo ser como o seu Senhor. Aleluias, glórias a Deus. E ele falou assim, mas como o Senhor me mostrou algo e me fez entender que eu não posso mais julgar como impuro ninguém, porque o Senhor purifica todas as coisas, eu estou aqui, e agora eu vou fazer a obra de Deus. Não faz não, faz a obra de Deus não. E aí ele começa a falar das maravilhas de Jesus, começa a declarar Jesus Cristo, as obras que Jesus fez, o que ele sofreu. E ali, enquanto ele estava ministrando sobre Jesus para Cornélio e seus familiares, e aqueles que estavam ali com Cornélio, o Senhor toma uma decisão. O Senhor, aquele único Deus que muda protocolos, muda até as ordens das coisas, para que o nome dele seja glorificado e para que o homem entenda que a obra é de Deus, não do homem. E aí aquele Cornélio com toda a sua família recebe o Espírito Santo, começa a falar em línguas. E todos que estavam ali com Simão Pedro, com Pedro, ficaram maravilhados. Nossa, olha só isso, que coisa incrível. Deus também deu esse dom aos gentios. Ficaram maravilhados, impactados com a obra de Deus naquele momento. E Simão Pedro, por sua vez, percebeu claramente que ele, com a sua tradição, não poderia fazer nada. Ele entendeu de uma vez por toda que a lei, segundo o povo judeu, tinha acabado. A glória que pertencia outrora só ao povo de Israel, Deus tinha aniquilado. Agora era para todo aquele que aceitasse a Cristo. É para todo aquele que ouvisse a sua santa palavra, que rejeitasse o Filho de Deus Altíssimo, que aceitasse o Filho de Deus Altíssimo. Aleluia, glórias a Deus. E ali, Simão Pedro ficou maravilhado com aquilo. Só que Simão Pedro, atento a todo o acontecimento, ele percebeu algo diferente. Porque na regra nós entendemos que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos e aceitamos pela fé e nos convertemos, né? E logo em seguida veio um batismo. Mas aconteceu algo contrário. Simão Pedro e sua família é batizado antes de entrar nas águas batismais. E Simão Pedro ali, cuidadoso com a doutrina da palavra do Senhor, diz assim, quem de vós me impede de eu levar vocês a batizar agora mesmo? E completou por inteiro aquela obra na vida de Cornélio e seus familiares. Mas
Mas o que eu fico maravilhado, irmãos, é que a obra foi feita de forma conjunta, mutuamente, tanto na vida de Cornélio, como na vida de Simão Pedro. Deus fez a obra. Deus edificou ainda mais Simão Pedro, um homem cuja virtude e o poder era capaz de ressuscitar mortos, mas precisava algo ainda ser mudado no caráter de Simão Pedro. Assim, amados irmãos, o Senhor faz conosco a cada dia. Nós não podemos desistir nem de nós mesmos, porque Deus é fiel, irmãos. O Espírito Santo do Senhor é fiel. Ele está pronto a sempre nos edificar, a sempre nos fortalecer. É por isso que é maravilhoso nós caminharmos para a casa do Senhor. Insistimos em servir ao Senhor, porque Ele muda coração. Ele transforma, irmãos. E não tem orgulho, irmão, não tem convencimento de nada, irmãos. Ai de nós. Nós temos que estar sempre na brecha para que o Senhor possa fazer a obra em nossas vidas. E o Senhor faz. E o Senhor faz. E devemos entender também, irmãos, nesse texto, sobre a autoridade daqueles que estão na presença do Senhor. Irmãos, vamos obedecer a autoridade da igreja, irmãos. Porque o anjo falou, vai a Simão Pedro. O anjo poderia fazer a obra. O anjo mesmo poderia dizer a Cornélio tudo que ele deveria fazer. Mas ele não fez isso. Ele enviou ao homem. Eu e você, homem de Deus, mulher de Deus, adolescente, jovem do Senhor, você tem a autoridade dos céus. Se você abrir tua boca com fé, almas vão render aos pés do Senhor, amém? Eu peço que a igreja coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Santo é teu nome, Pai. Deus de grande poder, glória e majestade. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Deus eterno e querido. Vamos orar ao Senhor agradecendo, amém, por esta noite, amém? Deus eterno, Deus querido, graças te damos, Senhor, por estar na tua presença nesse santo lugar. Ó Deus eterno e querido, que nós possamos crescer cada vez mais, Pai, na tua presença em graça e santidade, Senhor. Que nós possamos estar atentos à voz do teu Espírito, para que o teu Espírito possa edificar em nós, Senhor, um caráter do Senhor. Deus eterno, Deus todo-poderoso, em nome de Jesus, Senhor, para sensibilizar o teu povo na tua presença, Senhor. Abençoando, Pai, cada um de nós aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus também eu te peço, visita aqueles que não vieram, Senhor. Fortalece os corações deles, Senhor. Deus eterno, entra com providência sobre a vida do teu povo, Senhor. Prospera teu povo neste lugar, Senhor. Não apenas financeiramente, mas, Senhor, mas como também espiritualmente, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu agradeço a oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Amém.